Disciplina, um dos únicos meios para você atingir o resultado que você quer na sua vida alta performance é através da disciplina. Eu sou Antônio Costa, especialista em performance humana na vida pessoal, na vida profissional. Durante as minhas conversas com pessoas, atendimentos ou na geração de conteúdos, eu vejo que todo mundo tem um potencial, tem algo a mais que você pode fazer, destravar alguma área da sua vida para atingir mais sucesso. E geralmente as pessoas que não conseguem atingir esse sucesso têm algum problema de disciplina, por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Para mim, né, disciplina é o único meio para você conseguir atingir o que você quer. Seja no sucesso financeiro, seja na questão do sucesso profissional, equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, ou você quer resolver aquele aflito, aquela aflição, aquilo que te incomoda, né, e que trava a sua vida. Você precisa ter disciplina. As pessoas que não têm disciplina em alguma área, elas vão ter um resultado muito abaixo. Então, se você olhar para alguma área da sua vida e você tem um resultado abaixo, provavelmente é falta de disciplina. Você já viu aquelas pessoas que fazem biografia de pessoas de sucesso ou fazem análise de várias pessoas de sucesso? Sempre que você vai olhar quais foram os fatores centrais que levaram a pessoa para o sucesso, a disciplina está sempre presente. Fazer constantemente, executar constantemente a estratégia, melhorando, né, continuamente, faz você atingir o sucesso. E como eu acredito que todo mundo tem um potencial tremendo para ser o que você quer, seja músico, seja um confeiteiro, seja um terapeuta, seja um cientista, ou você quer realmente ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, tem alguma coisa que você quer atingir, você tem esse potencial latente. A gente precisa entender quais são os pontos que você está falhando na disciplina. Durante a jornada, para você conseguir conquistar isso que você quer, muito provavelmente você vai ter vários problemas, você vai ter perdas, você vai ter frustrações. Somente a pessoa que é disciplinada consegue passar por tudo isso. Por isso que a disciplina está muito ligada também com a resiliência, porque você tem que continuar fazendo aquilo mesmo nos dias de chuva e nos dias de sol. Aí você pega uma pessoa extremamente talentosa, que domina muito uma área de conhecimento, muitas vezes só o talento, sem a disciplina, sem a resiliência, ela fica pelo caminho. Porque quando tem essas frustrações, esses problemas, ela não consegue vencer e muitas vezes procura em fugas, né, talvez drogas, comidas ou outros lugares, né, outras coisas para dar um prazer imediato. Por isso que a disciplina, ela vence o talento. Eu acredito muito que a disciplina ainda é a mãe da alta performance. Se você fosse pegar um filme de um campeão olímpico, né, dentro de algum esporte, imagina que cada dia, né, da vida desse campeão fosse um frame nesse filme. Se juntasse todos os dias dele e fizesse um filme ali de talvez 30 minutos, 40 minutos. Falam que esse seria o filme mais entediante da vida, porque ele fica fazendo todo dia a mesma coisa, treinando, 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 para depois, na hora da competição, ele ter todas as ferramentas necessárias para conseguir atingir aquele objetivo. Por isso que eu acredito que é impossível você ganhar de alguém disciplinado, alguém que não desiste, alguém que só continua e continua melhorando, continua evoluindo continuamente. Qual a definição que eu uso aqui para a gente falar de disciplina? Porque muita gente provavelmente vai torcer o nariz, mas eu entendo disciplina como a constância. É o porquê você faz e o que você faz de forma corriqueira, de forma constante, né? Todos os dias. A disciplina está muito ligada a um benefício, um objetivo que eu quero atingir, um ganho que eu preciso ter, por isso eu preciso pagar o preço ou ficar fazendo, né, coisas de forma corriqueira. E todo mundo tem a disciplina dentro de si. Você é disciplinado em alguma área da sua vida. Às vezes você pode até ser disciplinado para não ser disciplinado. Né? Não, eu não sou disciplinado. E você faz isso com muita disciplina, você faz isso com muita maestria. Eu vi uma pessoa outro dia, né, ela fumando um cigarro, e ela era tão disciplinada nesse hábito, ela era tão disciplinada no fumar, porque aquilo dava um ganho para ela. Então você faz algo corriqueiro, você faz algo de forma constante para ter um objetivo. A pessoa que estava fumando, ela tinha um objetivo. Sei lá, às vezes ela quer ficar fora de casa, às vezes aquilo dá um prazer imediato e ela não consegue achar esse prazer em outro lugar, né? Então você faz algo corriqueiro para ter um objetivo. O grande ponto é, muitas vezes a gente está se sabotando nesse meio ou tem alguma coisa que não está fechando muito bem essa fórmula, por isso a gente não consegue ser disciplinado. Mas se você quer atingir mais sucesso no teu negócio, você quer ter uma prosperidade financeira diferente, quer que a tua carreira progrida, quer ter um melhor relacionamento amoroso, tem que ver como a gente está conseguindo maximizar os ganhos da disciplina ou ver aonde a gente está sendo indisciplinado. Mas fazer constantemente ações para que eu consiga atingir esse objetivo que eu quero lá na frente. Por isso que, para mim, a disciplina ela não é o objetivo final, ela é um meio, ela é um caminho. Pessoas que eu já vi que são disciplinadas, mas que a disciplina é o objetivo final, acaba sendo extremamente entediante e chato, incomoda muito as pessoas à volta.
pessoa tem que ser disciplinada porque tem que ser disciplinada. Não, a disciplina ela é um meio para você atingir um objetivo. Olha essa frase aqui do Aristóteles que é bem interessante. Nós somos o que fazemos repetidamente. E a excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Então é um hábito, é o que eu faço constantemente para atingir um objetivo. Né? E ela é uma habilidade, né? Ela é como se fosse um músculo. Igual eu treino na academia, eu vou treinando os meus músculos, eu também posso treinar a minha disciplina, eu posso entender quais são os exercícios que eu preciso fazer para fazer com que esse músculo, essa habilidade, cada vez ela cresça, né? Ela progrida. Eu, Antônio, ainda acredito de uma forma um pouquinho diferente a disciplina, mas só colaborando mais ainda. Eu, enquanto consciência, ou eu, enquanto espírito, estou utilizando essa máquina, esse corpo, para me manifestar aqui, né? Para me manifestar, para fazer aquilo que eu vim fazer, para atingir o meu propósito. A disciplina, para mim, é quando esse espírito ele vence essa luta do automático do corpo. E quando ele domina, né, a questão dos hábitos do corpo, para atingir um objetivo no final. A pessoa que não é disciplinada, não é que ela é preguiçosa ou ela gosta de se sabotar. O grande ponto é que a gente tem os prazeres a curto prazo e os prazeres a longo prazo. Então, por exemplo, eu quero emagrecer e de repente aparece um prato de brigadeiro na minha frente. Comer aquele prato de brigadeiro vai me dar um ganho a curto prazo. Só que eu emagrecer e ter uma saúde melhor vai me dar um ganho a longo prazo. É conseguir fazer o equilíbrio e essa correlação entre, às vezes, né, eu não aceitar o ganho a curto prazo, que muitas vezes é uma dopamina barata, para eu ter esse ganho a longo prazo. Tem uma citação que eu acho muito legal. Os piores hábitos que a gente tem é quando a gente quer a recompensa a curto prazo para pagá-la no futuro e muitas vezes essa conta sai cara. Já os bons hábitos que a gente tem é quando a gente vai pagando no longo do caminho para tendo benefício ao longo do caminho e ter também essa recompensa lá na frente. Fato é, se você quer emagrecer, se você quer economizar, se você quer um corpo melhor, se você quer uma autoestima melhor, a gente precisa entender como que a disciplina está sendo falhada aí ou a gente pode melhorar a disciplina nessa área. Durante os meus atendimentos, durante as conversas com as pessoas, eu fui meio que mapeando, eu fui analisando, poxa, essa pessoa não é disciplinada aqui por esse fator, por esse fator, e eu achei os 4 principais fatores que atrapalham você a ser uma pessoa mais disciplinada. O primeiro deles, né, é justamente as pessoas que olham a disciplina como um fim, como um objetivo final. E não, a disciplina não é um objetivo final. Ela é um meio, ela é um ótimo meio para você atingir o teu resultado, o teu sucesso. Então, você ter essa visão de que disciplina é o objetivo, não é o objetivo. Ele é um meio para você conquistar aquilo que você quer. Outro ponto que atrapalha muito são as nossas crenças, as crenças limitantes. Então, tem pessoas que têm crenças que, não, eu não sou disciplinado, eu não sei ser disciplinado. Tem pessoas que, quando a gente investigou lá no fundo, provavelmente, né, alguém de autoridade próximo a ela na infância era uma pessoa muito rígida e muito disciplinada, e aquilo era o fim para a pessoa, era o objetivo final. Aquilo causou tanto trauma na pessoa que a pessoa fala: não, não quero ser disciplinado, porque ser disciplinado é atingir essa vida, eu não quero, e isso fica sabotando. Então, você entender se você tem alguma crença de que você não é capaz, de que você não pode ser disciplinado, né, ou alguma crença que está bloqueando você de atingir o que você quer. Então, por exemplo, eu quero mais prosperidade financeira. Né? E aí tem alguma crença ali que está falando, não seja disciplinado, porque tem uma parte minha que eu não quero ser próspero financeiramente, porque quem tem dinheiro não vai para o céu. Essas crenças, seja através da disciplina ou seja através da área que você quer trabalhar, é um grande sabotador. Tem outro ponto de sabotador ainda nesse grupo de crenças, que é você entender esses gatilhos, essas sabotagens, como que ela funciona, quando ela aparece, né, quando me dá aquela vontade de não fazer a minha tarefa corriqueira, o que eu sinto, o que passa na minha cabeça. Para esse bloco de crenças, sempre anote, né? Veio uma ideia, né? Anota essa ideia no papel, faz uma terapia anotando no seu próprio papel para você ter mais autoconhecimento e aí você poder reconfigurar essas crenças. Outro ponto que atrapalha você de não conseguir ter essa disciplina e não ter claro qual é o seu objetivo, qual é o ganho, qual é a recompensa que você vai ter no final. Se você não tem o ganho, a recompensa, nessa briga do ganho a curto prazo pelo ganho de longo prazo, muito provavelmente o ganho de curto prazo vai aumentar drasticamente, porque você não tem o ganho de longo prazo. As pessoas que conseguem atingir o sucesso, elas têm um propósito, elas têm algo maior que elas querem bater, por isso elas falam não para um ganho de curto prazo, para atingir um ganho de longo prazo. Também não é, vamos falar direito aqui, não é também eu ficar só dizendo não aqui por curto prazo, e lá no futuro, um dia, quem sabe, eu vou ter o resultado.
tem técnicas que a gente aplica aqui para você já ir tendo ganho no curto prazo, mas você priorizar bons hábitos que vão te levar para o sucesso final. E o último ponto que atrapalha, né, é a questão da perda de foco. Muita gente acha que disciplina é fazer 2.000 coisas 2 vezes, e não é, ao contrário. É eu selecionar 2 coisas, 3 coisas, poucas coisas, e eu conseguir fazer 2.000 vezes de forma rotineira. Até que, de tanto eu fazer aquilo, aquilo vira um hábito e o meu subconsciente já executa de forma automática. Baseado nesses pontos que mais te atrapalham, vamos para as dicas, as principais dicas que eu vou te entregar aqui para você aplicar na sua vida desde já e se tornar mais disciplinado e atingir mais sucesso na sua área. Primeira dica é você ficar consciente de que o resultado da disciplina ele é acumulativo. Você não vai treinar 1 dia, 2 dias e vai ter o corpo que você quer. Você não vai comer 1 dia corretamente e vai conseguir atingir a saúde que você quer. Não é 1 dia você fazendo esse autoconhecimento, você vai conseguir o resultado que você quer. O resultado ele é acumulativo, então você precisa fazer constantemente. Baseado nisso, vamos para a segunda dica. A segunda dica é a frequência no começo ela é mais importante do que a qualidade. Imagina, eu estava um tempo atrás querendo voltar a fazer academia, e aí eu já criei um plano, né, de eu vou ir 4 vezes na academia, vou treinar 1h30 e vou ser super, né, disciplinado com esse treino. A grande chance é que demora muito para eu conseguir, né, atingir esse objetivo. Até que eu percebi que a frequência ela era mais importante do que a qualidade. Comecei a fazer abdominal todo dia, comecei a fazer caminhada todo dia. Mesmo que o exercício ele era menor, mas isso foi criando um hábito, foi criando, né, o corriqueiro para mim. E aí depois ficou mais fácil de eu ir fazendo a melhoria contínua. Aí eu vou evoluindo, aí eu vou subindo degrau a degrau. Então, muitas vezes, a frequência ele é mais importante do que a qualidade. E eu ainda como uma pessoa que venho trabalhando dentro de mim o perfeccionismo, eu já queria começar perfeito. Não, você não vai começar perfeito. Comece a agir e você vai aprendendo e vai evoluindo ao longo do caminho. Outra dica é tenha claro qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito, por que, que você veio aqui, por que, que você quer trabalhar nessa área. Quantas vezes eu vou fazer conversa com as pessoas e eu pergunto, tá bom, imagina que o gênio da lâmpada apareceu e você esfregou uma lâmpada e você tem 2 desejos, né? Não tem 3, né? Porque ele está economizando. 2 desejos. Quais são os desejos que você pediria para o seu gênio? E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de responder a isso, né? Então você não tem claramente qual é o seu objetivo, qual é o teu propósito, e isso vai dificultar muito essa balança do ganho a curto prazo e o ganho a longo prazo. Então, dica, pare tempo, peça ajuda para você conseguir definir claramente seus objetivos. Isso vai estar te ajudar na priorização, porque você vai selecionar tarefas, você vai comprar brigas, você vai escolher projetos que vão te ajudar a bater o teu objetivo mais fácil. Outra dica, entenda, né, que disciplina ela é um músculo, né, ela é uma habilidade, você tem que ir treinando. Então escolhe problemas no seu dia a dia, escolhe coisas no seu dia a dia que são pequenas o suficiente para você conseguir aplicar a disciplina, mas são grandes o suficiente para te dar algum tipo de resultado. E vai treinando em alguma área, você vai ver, você vai ter resultado, você vai conseguir, né, treinar mais o seu corpo para a disciplina. E a última dica é a geração de dopamina ao inverso. Mas como assim, Antônio? Lembra que eu falei que você muitas vezes não faz algo pensando no longo prazo e você prioriza então o ganho a curto prazo. Ah, eu vou treinar hoje. Eu não vou treinar hoje porque eu estou cansado ou porque eu vou ficar descansando. Aquilo me gera algum tipo de ganho, me gera uma dopamina, né, a mais a curto prazo, e essa dopamina a curto prazo atrapalha atingir um objetivo a longo prazo, né? Qual que é o objetivo da dopamina ao inverso? Você criar algum tipo de mecanismo para que, se você treinando hoje, você ganhe uma dopamina por você ter ido treinar. Vou dar um exemplo que eu brinco com a minha esposa, quando eu faço algo no curto prazo que talvez não é tão legal de fazer, mas visando algo a longo prazo, ela faz um elogio para mim. Ela vem e fala, nossa, que homem, conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo. E aquilo me dá uma dopamina a curto prazo, essa dopamina a curto prazo ligada a um objetivo de longo prazo. Então, você não comeu o brigadeiro que você queria ter comido, comemore, né? Celebre ele, realmente eu consegui vencer, para você treinar o teu corpo, que aquilo também gera uma dopamina. O fato de você não comer o brigadeiro, o fato de você ir treinar, o fato de hoje você parar 5 minutos, fazer uma meditação e analisar quais são as crenças que estão te bloqueando, e você comemorar sobre isso, gera a dopamina já a curto prazo, atrelada a um objetivo que você quer a longo prazo. Entenda que se você não tiver disciplina em alguma área da sua vida, você não vai atingir o sucesso que você quer. E se você está tendo
um problema de resultado em alguma área, provavelmente tem fatores de disciplina aí para você trabalhar. Muitas vezes você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz porque falta a disciplina. Por isso que você ter um mentor, você ter alguém que te ajude também é importante nesse momento, porque tem alguém ali que fica te cutucando. Deixe os seus comentários aqui, qual é a área que você consegue ter mais disciplina ou que você está vacilando, e aí a gente consegue fazer vídeos, conteúdos para te ajudar a ter disciplina dentro dessa área. Não esqueça também de compartilhar, de deixar o sininho aceso, ligado, para que a gente possa cada vez mais crescer o canal e trazer informações. Muito obrigado e até a próxima!